Eduardo, vamos iniciando o nosso segmento de entrevistas. Seja bem-vindo, a Bitcom TV acolhe você, para nós começarmos a falar sobre este assunto, né, de ansiedade e hipnoterapia. Vamos falar um pouquinho mais como é que está nos seus atendimentos e como é que vocês estão enxergando esse período pandêmico e essas ações, né, relacionadas à ansiedade que aumentam cada vez mais. Primeiramente, uma apresentação, Eduardo, depois, posteriormente, já podemos entrar nessa temática do assunto. Bom dia a você, seja bem-vindo à nossa conexão aqui na Bitcom TV. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Tomiello, sou hipnoterapeuta. Eu atuo em Caxias do Sul há aproximadamente 3 anos e estudo há mais de 10, me preparo para a abertura da clínica. E hoje eu atendo aqui no Centro Médico do Hospital Medianeira. E a hipnoterapia, ela tem transformado muitas vidas aqui em Caxias do Sul. Eu atuo em torno de 90% dos meus casos ou estão diretamente ligados à ansiedade, ou a ansiedade é o problema principal que traz o cliente aqui à clínica. E a hipnoterapia, ela tem uma abordagem diferente porque ela busca tratar a causa. Em algum momento a mente aprendeu isso, e é nessa causa, nesse evento causador inicial que nós buscamos tratar. Perfeito, entendo. Tu pode destacar para a gente, Eduardo, melhorando um pouco mais, como é que tá essas vivências com a ansiedade, até para nós trazer a nossa audiência para o contato com essa questão, né, porque você trabalha também no segmento, né, de saúde hospitalar. Como é que está hoje, né, com essa pandemia, a questão da ansiedade? As pessoas estão bastante ansiosas, quais os riscos que tudo isso está fazendo, e as pessoas muitas vezes não sabem para onde recorrer, né? Exato. No ano passado, a OMS ela fez um estudo que aproximadamente 10%, 9,3% da população brasileira já sofria de ansiedade. Segundo eles, é o país mais ansioso do mundo. E houve um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi publicado pelo jornal Estadão e o jornal R7.com, onde constata-se que se dobrou o número de pessoas ansiosas no Brasil nesse momento pandêmico. O Covid fez dobrar o número de pessoas ansiosas no Brasil hoje. Eduardo, quais são traços que as pessoas podem utilizar para fazer essa identificação sobre essas questões relacionadas à ansiedade? Quais são os traços que a pessoa fala assim, eu não sou ansioso, e muitas vezes a pessoa é, né? Quais são os traços que fazem com que as pessoas identifiquem a ansiosidade? A ansiedade, na verdade, ela não é o problema em si. O problema da ansiedade é quando ela vem associada com um sentimento de angústia. E esse sentimento de angústia começa a gerar um monte de pensamentos desordenados, que causam sintomas psicológicos como medo, ansiedade, insônia, apreensão, e sintomas físicos como taquicardia, sensação de morte súbita, muitas vezes em crise de pânico, que são geradas por ansiedade, dentre sudorese, falta de ar, ou entre outros sintomas físicos. Até formigamento e náuseas são comuns. Nossa, então essas são algumas características para as pessoas poderem muitas vezes fazer uma observação. Para mim não sou tranquilo, não tenho ansiedade. E vai ver as pessoas têm uma ansiedade muito grande. Agora, sobre a questão da hipnose, fale um pouquinho sobre a hipnose e depois lá na frente a gente faz uma ligação sobre esses dois assuntos. O que é a hipnose? Eu acho que é uma pergunta bem direta, mas é que fica no subconsciente de todo mundo. O que é a hipnose? Exato. A hipnoterapia ela tem muitos mitos. As pessoas têm uma visão de que ela vai estar inconsciente durante uma sessão de hipnoterapia. Na verdade, não. A nossa mente ela se divide em 2 partes, que nós chamamos de mente consciente, que é racional e analítica, e uma mente, que nós chamamos de subconsciente, que é onde fica a nossa programação. E essa programação é feita através de nossas memórias de longo prazo. E é nessas memórias de longo prazo que nós abordamos, que nós tratamos com a hipnoterapia. Através de acessar essas memórias, nós podemos fazer uma ressignificação, dessensibilização. É como se nós trouxéssemos uma emoção do passado para cá, para nós podermos lidar com elas. Porque muitas pessoas, elas, inclusive na própria infância, elas não souberam como lidar com uma emoção e algo ficou mal resolvido lá na mente subconsciente. E é nessa mente subconsciente
que nós atuamos, na nossa programação, que nós dessensibilizamos e ressignificamos eventos. Eu vou dar um exemplo aqui que você me corrige se eu estiver errado e complementa se caso eu estiver certo. Vamos supor que durante um determinado momento da infância, numa conversa com amigos, né, amiguinhos de escola, um amigo da escola fala palavras ofensivas e aquilo me magoa muito, né? Me magoa bastante aquilo. E eu chego em casa e falo assim, pai, o amigo da escola, né, ou a mãe, né, o amigo da escola fez isso, isso, isso. Nunca esqueça, você deve fazer assim, não leve desaforo para casa. E aí eu falo, não levar desaforo para casa. Aí eu crio um temperamento mais agressivo, né? E muitas vezes essa situação desse evento me norteia até os dias de hoje. Aí eu crio aquele conceito, né? Não, eu não vou aceitar isso, não vou levar desaforo. Me falaram tal coisa, não aceito, não vou aceitar. E as pessoas começam a dizer para aquele fulano, tu tem que ser mais calmo, tem que ser uma pessoa mais tranquila. Da onde que vem isso aí? Não, eu não vou aceitar. Seriam essas algumas características desses pensamentos que você falou maiores no subconsciente, desse conceitualização? Exato. Pensa comigo o seguinte, a criança vem ao mundo, digamos assim, com a mente dela virgem. A mente dela vem em branco, um computador prontinho, zeradinho. Sim. Ela tem que saber como reagir ao mundo. Com quem que ela vai aprender isso? Figuras de autoridade. Quem é a maior figura de autoridade para ela? Os pais, papai e mamãe. O que eles falam para a criança, isso vem como uma verdade absoluta. Até os 0 e 7, 8 anos, nós não temos julgamento. A criança não tem uma faculdade crítica para discernir o que é bom ou mal, certo ou errado. Ela vai segundo o julgamento dos pais. E quando o pai fala algo, pai ou mãe falam algo imperativo, assim, você vai ter que ser assim, muitas vezes isso gera uma crença. A mente vai generalizar isso e vai usar isso em todas o máximo possível de circunstâncias que se encaixam naquilo. E é verdade isso sim que você falou. Isso entra e pode gerar sim um temperamento mais agressivo. Muitas crenças limitantes das pessoas vêm baseadas nisso. Críticas de pai e mãe. E a partir dos 7, 8 anos, essa faculdade crítica começa a se fechar. Lá com os 14, 15, isso se fecha. E bate bem com a adolescência, onde é a fase rebelde. A criança sai do mundo mágico, onde papai e mamãe são perfeitos, e começam os julgamentos. Eles mentiram para mim, eles não são perfeitos. Eles queriam que eu fosse assim, mas nem eles são dessa forma. E aí começa a conflitância toda, e aí acaba aquele mundo, né, de que foi criado em torno disso, e vê assim, aí começa aquele confronto com os pais, né, confrontar, você dizia que era isso, mas você não faz aquilo, quantas vezes você disse isso, e essas são fases que trazem ainda mais agruras e geram mais outras, né, conexões, com outras interconexões, aí vira um balaio de situação, né, e tudo isso são já fontes que podem ser geradores de ansiedade, né. Exato, porque assim, até os 7, 8 anos a criança está no mundo mágico, onde papai e mamãe são perfeitos, eles são heróis. Quando ela sai disso, ela percebe que eles não são tão perfeitos, e isso ela cai na realidade. E ela percebe uma cobrança que os pais faziam a ela, que nem os pais são dessa forma. E aí começa todo esse conflito, e isso fecha exatamente com a adolescência, onde a criança está amadurecendo, em transição para o mundo do adulto, e essa conflitância de que papai e mamãe não são perfeitos e me cobravam coisas que nem eles mesmos são. Eu compreendo. Isso mostra de verdade as relações que nós temos que criar, né, na instituição família, de gentilidade, amorosidade, sermos calmos, né, tranquilos, para não deixar inculcado ou nessas sementes, né, no plano de fundo mental dessas crianças ou de nossas crianças, esses gatilhos, né, para que se transformem em emoções não resolvidas lá no futuro. Fazendo agora uma conexão novamente com o trabalho do hipnoterapeuta. Se as pessoas se identificam, percebem que tem isso, procuram vocês, como é que começa um trabalho para que a pessoa se desconecte disso, perceba que a realidade do mundo de hoje é diferente daquela de 10 a 15 anos atrás, ou que esses laços já não fazem mais sentido. Como é que começa esse trabalho para fazer essa mudança nas pessoas? Então, seguinte, muitas pessoas, quando elas me procuram, elas não têm consciência. Porque imagina assim, é como se fosse um peixe dentro da água. Elas têm ideia que isso é uma personalidade, é um traço dela ser assim. Muitas já se condenam, como se estivessem fadadas a isso ao resto da vida.
E nós entendemos que, na verdade, isso é apenas um sintoma. Ele é derivado de uma emoção lá na mente subconsciente. Porque a ansiedade em si não é o problema. O problema é quando a ansiedade vem acompanhada de um sentimento de angústia. Porque pensa comigo, você ganhou um carro 0 bala. Vai chegar semana que vem lá na concessionária. As pessoas me dizem, vou ficar ansioso, mas é uma ansiedade boa. Ansiedade é ansiedade. O problema é a emoção que está por trás disso que acompanha a ansiedade. E nós fazemos uma sessão prévia que nós chamamos de sessão de avaliação, onde nós sentamos com o cliente para entender a demanda dele, entender a emoção que está por trás disso, e o cliente também precisa entender como a mente dele e a hipnoterapia funcionam, para que ele possa tirar aqueles mitos da hipnose e se permitir, se entregar à sessão de hipnose. E no final da sessão da hipnoterapia, de avaliação já, o cliente já passa por uma experiência com a hipnose para que ele possa sentir a força que a hipnose vai ter no tratamento dele. Eu acredito que tenha pessoas que chegam a chorar, né? Porque se libertam de traumas do passado que talvez nem imaginavam que era aquilo que era o agravante, né? Não, muitas vezes não, porque existem traumas já na própria barriga da mãe. Tem gente que diz, mas a criança não sabe falar na barriga da mãe. Mas não é porque ela começa a falar com 2 anos de idade que a criança está vegetando até lá. A nossa mente trabalha com emoções, sentimentos e imagens. E existem traumas na barriga da mãe. E muitas vezes a emoção, por incrível que pareça, que está mais ligada, que eu percebo aqui na clínica, que está mais ligada à ansiedade, é raiva. Raiva reprimida. E muitas vezes raiva dos próprios pais. Que a pessoa está com aquele moralismo de que eu não posso sentir raiva dos meus pais. Ok, tem que ter uma relação amorosa, como você mesmo falou, concordo. Só que se aquele sentimento está mal resolvido lá dentro, há gatilhos que disparam essa raiva. E ela é reprimida. Entende? Sim, é bastante complexo o assunto, né? Claro que hoje nosso objetivo da entrevista é desmistificar, falar um pouco sobre tudo isso. Evidentemente que quando as pessoas estão em seus tratamentos, o Eduardo está como doutor atuante, né? Então ele vai já exercer os seus conhecimentos na prática e vai conduzir as pessoas. Achei muito interessante esse lado, porque as pessoas chegam na defensiva, né? E aí tem que ter uma quebra, né, dessa defesa para depois a pessoa começar de verdade a entrar nesse tratamento e buscar essa renovação. Eu gostei muito dessa nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse, Eduardo, se possível, né, forma de contato, como é que as pessoas fazem para te contactar, mergulhar um pouco mais nesses entendimentos, tirar qualquer dúvida, quem sabe acompanhar, né, o seu próprio desenvolvimento de trabalho pelas redes sociais e se inteirar um pouco mais para quebrar esse paradigma e poder conversar contigo. Deixa os seus contatos para a gente aí. Maravilha. Eu tenho um site que é www.infinita.mente.com.br ou se não o WhatsApp, que é o número 54 99622 0234. Nesses números a pessoa pode entrar em contato comigo para tirar mais dúvidas, que no WhatsApp é mais fácil porque eu consigo mandar áudios também. Bacana, bem interessante, né? Então as pessoas podem estar acompanhando. Eduardo, olha, o assunto, a gente sabe que a gente apenas colocou, né? Pegamos um fragmentinho, né, desse assunto, mas esse assunto é bastante complexo e é interessante que se aborde tudo isso. A gente está vendo que já há um novo entendimento de ordem governamental sobre as terapias, essas terapias realizadas em grupos, né? Essas ordens, né, de terapias que antes não eram comprovadas, agora são aceitas e são fomentadas. Inclusive tem feito grandes resultados em alicerce para a busca de saúde, alicerce na busca de resolução de problemas, então está sendo de grandes aliados. Eduardo, muito obrigado por ter conversado com a gente, né? Interessante falar sobre isso em um período em que, como o Eduardo disse, que a pandemia está se transformando numa vilã. Todos nós estamos reclusos de nossas casas, fechados, e aí a nossa mente, né? Tem aquele ditado que diz que a oficina vazia, a mente vazia vira oficina, né? Então temos que se cuidar de tudo isso. Eduardo, muito obrigado pela tua participação aqui em nossa programação. Muito obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição. Um abraço e um excelente final de semana.
Bacana, tá aí o Eduardo participando junto com a gente, queridão, né, conversando junto com a nossa audiência sobre essas questões relacionadas à hipnoterapia, né, que também é uma, né, já aceita, né, que as pessoas podem estar utilizando nos meios para que venham se descobrir, se entender, olhar para o seu interno e tudo mais. É um crescimento muito grandioso. A gente sempre tem um olhar muito crítico, né, a gente consegue fazer uma análise, uma comparação, medir, palpar, dizer se gosta ou não gosta sobre a questão externa, né? É muito fácil. Você gosta daquela cor, não gosta, você gosta disso, mas agora fazer um pré-julgamento de verdade quando você pergunta quem é você, o que você quer, o que você de verdade gosta. Se você parar para refletir, isso entra no emaranhado filosófico de uma resposta difícil, né? As pessoas muitas vezes dizem assim, olha, eu gostava tanto disso, hoje não gosto. Por que hoje não gosta? O que aconteceu? Quais foram as mudanças que te fizeram mudar de tudo isso? Então tem um jogo psicológico, um jogo mental muito forte que a gente pode fazer. E muitas vezes isso desperta as ansiedades e leva nós a uma camalhaço de situações e gatilhos emocionais que vão se desprendendo. E isso nos traz um monte de situações que nos levam até para caminhos sinuosos, né? Dentro desse nosso ambiente, esse ambiente material.